Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Cá estamos nós para mais um Naftaluf. Eu sou o Luffy Steffen, estou de volta com vocês e hoje resolvi fazer um programa inusitado, vamos dizer assim, né? Por que não falar de novelas pré-históricas e ou obscuras? Isso mesmo, novelas pré-históricas e ou obscuras. Então algumas delas que a gente vai comentar aqui são pré-históricas, outras são pré-históricas e obscuras. Mas sempre são pré-históricas. Por quê? Porque na verdade eu estava pesquisando as novelas realmente antigas, né? Então hoje eu vou fazer um programa sobre as novelas pré-históricas e ou obscuras da década de 60. E da onde veio essa pesquisa? Veio desse livro aqui que eu já citei várias vezes, que eu sempre cito, né? E vou citar mais uma vez, que é o Telenovela Brasileira Memória, da Brasiliense, do autor Ismael Fernandes, uma verdadeira bíblia do gênero. Na verdade, o Ismael Fernandes, para quem não sabe, rapidamente falando dele, um jornalista, pesquisador, nascido em 1945, né, paulista, e faleceu em 97, né, já faz algum tempo que ele partiu, mas deixou a sua obra, foi um grande pioneiro nessa coisa da pesquisa de teledramaturgia brasileira. Esse livro, na verdade, Telenovela Brasileira Memória, a primeira edição dele foi publicada em 1982. Depois ele ampliou e publicou essa edição em 87, que é essa que eu tenho que, não por acaso, tem na capa o Tarcísio Meira em Roda de Fogo, né, com as famosas dores de cabeça do Renato Vilar. Então essa edição aqui que eu tenho, que é a segunda edição, é de 87, também da Brasiliense. Depois o livro ganhou uma terceira edição ampliada em 94, se eu não me engano, 93, 94, alguma coisa assim. E finalmente uma última edição já em 98, um ano depois que o Ismael já tinha falecido. Então, digamos que no século XX, né, na segunda metade do século XX, o Ismael Fernandes foi o grande responsável por esse registro da telenovela brasileira. Simbolicamente, né, com a morte do Ismael em 98, já em 99 surge a pessoa que continuaria essa pesquisa, digamos, que é o Nilson Xavier, né, que todos conhecem, meu parceiro também de vídeos, meu colega, e o Nilson desde então, desde o final dos anos 90, que ele já tem um trabalho também muito interessante, aí já na internet, né, um trabalho que ele começou nessa época, final dos anos 90, e que foi desembocar no que hoje a gente conhece, o grande site Teledramaturgia, né, que passa a ser a grande bíblia sobre a telenovela brasileira, e de forma digital, virtual, então com mais acesso a todos, né? O Ismael Fernandes é da época dos livros impressos. Pois é, e na verdade quando a gente vai pesquisar então, o próprio Ismael Fernandes, ele começa o livro dele em 64 com aquela que é considerada a primeira telenovela diária da TV brasileira. Isso mesmo, 25499 Ocupado, que todos já conhecem esse título tão prosaico. Vale dizer que, por que essa novela é considerada a primeira, digamos, oficial? Porque ela é a primeira diária. As novelas já existiam, as telenovelas já existiam, só que elas não eram diárias, né? Elas tinham uma periodicidade meio acidentada, né? 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 vez por semana, os capítulos eram apresentados, era meio bagunçado, né? Nesse sentido, a primeira telenovela mesmo foi Sua Vida Me Pertence, de 1951, na TV Tupi. A primeira experiência de levar uma novela do rádio para a televisão aconteceu em dezembro de 1951, na TV Tupi de São Paulo. Sua Vida Me Pertence. Ia ao ar 2 vezes por semana, ao vivo, e durou 2 meses. O texto, a direção e o papel principal eram de Walter Foster, naquela época, galã de novelas de rádio. Vida Alves, a mocinha da história que mostrou o primeiro beijo da TV brasileira. E como é que foi ter dado esse beijo? Deu muita confusão para acontecer esse beijo? Bastante, porque o cinema também era muito mais conservador, não é? Hoje em dia as coisas já são diferentes. Então houve bastante polêmica. Dá-se, não se dá, faz ou não faz, e acabou sendo um beijo na boca. Alguns falam que é na bochecha, não, na boca, mas biquinho fechado. Que teve também o primeiro beijo, né, entre duas pessoas, que foram os atores Walter Foster e Vida Alves. Então, na verdade, a primeira telenovela do Brasil é Sua Vida Me Pertence, de 51. Mas ela não era diária, né? Ela teve 20 capítulos exibidos ao longo de 3 meses. Então, por aí a gente pode ver que era meio acidentada a periodicidade desses capítulos. A partir de 25499 Ocupado, as novelas passam a ser diárias. Mas, como comentou o Nilson Xavier no site dele no Teledramaturgia, a própria 25499 Ocupado, no início, ela também não era diária. Era exibida 3 vezes por semana os capítulos. A certa altura da exibição passou a ser diária. E aí, a partir disso, padronizou, né? Por isso que essa novela é considerada a primeira, né? Então aqui no livro do Ismael, realmente ele abre a primeira novela que ele resenha é essa.
25499 ocupado. Ah, eu falei 64, eu errei, é 63, né, o ano da novela. Portanto, há 58 anos atrás. 25499 ocupado. Novela de Dulce Santucci, baseada no original de Alberto Migré, né, um texto argentino. Como a gente vai ver no programa de hoje, muitas novelas, nos anos 60 ainda existia muito essa prática das novelas brasileiras serem versões, né, adaptações de textos latino-americanos, principalmente argentinos ou mexicanos, né. Bom, como todos sabem também, a novela é estrelada pelo casal Glória Menezes e Tarcísio Meira, né? Já estavam juntos nessa época e que protagonizaram essa novela prosaica. Glória é uma presidiária que trabalha como telefonista do presídio. Tarcísio, Larry, apaixona-se por ela através do único contato, a voz, sem saber sua real condição. Primeira novela diária da TV brasileira. O diretor da novela também era argentino, Tito Di Miglio. Interessante, né? A novela foi exibida pela TV Excelsior, né, que foi uma grande emissora dos anos 60 também, como a gente vai ver no programa de hoje, e foi apresentada às 7 da noite, de julho a setembro de 63. Ah, sim, esqueci de falar, né? Vale dizer que 25499 Ocupado teve um remake na TV Record em 99, chamado Louca Paixão, estrelado por Maurício Matar e Karina Barum. Bom, outra novela interessante desses primórdios, dessas novelas que eu estou chamando de pré-históricas e ou obscuras, é Alma Cigana, novela de Ivani Ribeiro, baseada em original de Manuel Munhoz Rico. Né? Essa novela, aí já temos a Ivani Ribeiro, né? Uma das autoras mais importantes da nossa teledramaturgia, né? Uma recordista de novelas como autora. E a Alma Cigana conta a história de... Bom, a atriz Ana Rosa interpreta uma freira convicta conhecida por Irmã Teresa. De dia, ela é a freira Irmã Teresa. De noite, aparece dançando num acampamento na pele da cigana Esmeralda. O Capitão Fernando está entre os dois personagens tentando desvendar o mistério. Dupla personalidade ou serão duas pessoas? Aí o Ismael coloca aqui. Além de ser o fato de ser a primeira telenovela diária da TV Tupi, ele fala que foi a estreia de Ana Rosa, papel duplo e tudo mais. Na verdade, Alma Cigana, hoje a gente, quando vai pesquisar, percebe muitas semelhanças dessa novela com Irmãos Coragem, que a Janete Claire faria anos depois, né? Onde a Glória Menezes tem papel triplo, né? Que era uma mulher com tripla personalidade. Aqui, Alma Cigana, a Ana Rosa já tinha feito uma personagem com dupla personalidade. Foi apresentada de 2 de março a 8 de maio de 64. Pois é, já em 64. Também, isso na TV Tupi, né? Curiosamente, na mesma época... No mesmo ano, só que na TV Excelsior, a Ivani Ribeiro aparece também fazendo uma outra novela. Olha que engraçado, né? Hoje seria impensável, né? Uma autora ou um autor fazer duas novelas simultâneas em emissoras diferentes, né? Não existe isso. Mas a Ivani fazia. Então, A Moça que Veio de Longe, de Ivani Ribeiro, baseada no original do Abel Santa Cruz, também argentino, com Rosa Maria Murtinho e Hélio Souto. A história de amor entre Dr. Raul, Hélio, e Maria Aparecida, Rosa Maria, respectivamente filho do patrão e empregada doméstica. A novela foi responsável pela afirmação de que o gênero chegara para ficar. TV Excelsior, 7 da noite de maio a julho de 64. Então, veja. Na verdade, a Alma Cigana foi na Tupi de março a maio de 64. Então é quase como se a Ivani terminasse uma novela na Tupi e foi para Excelsior fazer outra. Interessante, né? Bom, aí tem umas coisas bem engraçadas aqui que eu pesquisei, por isso que eu chamei o programa de novelas obscuras. Que tal essa novela? O Desconhecido. Novela de Nelson Rodrigues. Elenco: Jesse Valadão, Vera Viana, Natália Timberg, Aldo Maia, Germano Filho, Joana Afon, Mário Brazini. A história de um neurótico de guerra que foge de um manicômio. Novela produzida pela TV Rio, exibida em São Paulo pela TV Record às 10 da noite em agosto e setembro de 64. Pois é, deve ser no mínimo engraçada essa novela, né? Do Nelson Rodrigues, o grande dramaturgo, que é um dramaturgo, embora com histórias bastante complexas, é muito engraçado, né? A dramaturgia do Nelson Rodrigues é engraçada, né? Ainda que involuntariamente. Então essa novela também deve ter sido hilária, O Desconhecido. Outra novela pitoresca, Quem Casa com Maria? Novela de Lúcia Lambertini. 6 irmãs, tendo por primeiro nome Maria, procuram casar-se. Aparecerão 6 cavalheiros? A censura em São Paulo começou a agir, e Lúcia Lambertini, sempre dedicada à programação infantil, foi logo lembrada para substituir O Segredo de Laura, que inaugurara o horário das 6h30 sem grande repercussão na TV Tupi. Mas Quem Casa com Maria também não repercutiu. Bom, vale lembrar que a Lúcia Lambertini era atriz, diretora, produtora, escritora. Ela foi a primeira Emília do Sítio Capão Amarelo, né? Na versão da TV Tupi também, nos primórdios, né? A Emília do Sítio, na primeira versão do Sítio para a televisão brasileira. Lúcia Lambertini, nascida em 26, falecida em 76, curiosamente faleceu aos 50 anos em 76, logo depois estrearia o Sítio da Globo, com a Dirce Migliati fazendo Emília. Eu Amo Esse Homem, novela de Enia Petri. A história de uma mulher que procura encontrar o amor de sua vida.
Tem umas sinopses muito engraçadas aqui do Ismael, porque eu não sei se ele não... Sei lá, algumas coisas ele resume de um jeito que você fala, tá, mas é quase a sinopse de todas as novelas, né? Mas enfim. Apresentada pela TV Paulista, às 9h30 em dezembro de 64. A TV Paulista é o canal 5 de São Paulo, né? Que depois virou as organizações Vitor Costa. E que depois o canal virou o canal 5 de São Paulo, a Rede Globo, né? A Globo em São Paulo era o canal 5. Então, a TV Paulista, digamos que é a raiz do canal que viria a ser a TV Globo, né? Bom, aí tem no livro, claro, ele fala de todas as novelas exibidas, né, de todas as novelas existentes, então, por exemplo, O Direito de Nascer, né, mas eu nem vou me deter nessa novela porque já é muito conhecida, muito falada e merece um programa à parte. Mas vale dizer que O Direito de Nascer, essa primeira versão para a televisão brasileira, foi exibida em 64, estreou em dezembro de 64 e ficou no ar até agosto de 65 na TV Tupi. Foi um grande sucesso também, o Arrasa Quarteirão. Depois a própria Tupi refez a novela em 78 e o SBT em 97, embora só exibiu em 2001. Eu falei disso no programa que eu fiz recentemente sobre todas as novelas do SBT, né? Então, O Direito de Nascer, essa novela é engraçada. Teresa, novela de Walter George Durst, baseada no original de Mimi Waldestein. Elenco: Jorge Gomide, Valmor Chagas. Moça má e ambiciosa, Jorge Gomide, pretende ascender socialmente. Seu alvo é um milionário, Valmor, que se apaixona por ela. Mas as suas trapaças e mentiras são desmascaradas na sua festa de noivado. A estreia de Valmor em novelas. Georgia conseguiu enfurecer o público, a ponto de ser surrada por uma telespectadora. Pois é, essa história é conhecida, né? Diz que a Georgia Gomide saiu na rua pra, sei lá, comprar pão e uma telespectadora enfurecida espancou a Georgia com ódio da personagem. TV Tupi, 8 da noite, de janeiro a março de 65. Uma coisa interessante é que a gente acabou de ver, né, que a Globoplay colocou no ar Vereda Tropical, onde Georgia Gomide e Valmor Chagas também tem um trelelê, né, os seus personagens. É curioso pensar que 20 anos antes eles já tinham feito par romântico nessa novela Teresa. Outra coisa curiosa que já surgiu nos anos 60, novelas cômicas, novelas humorísticas, 4 Homens Juntos, novela de Marco César, com Ronald Golias, José Vasconcelos, Hilda Cardoso, Anilza Leone, Adoniran Barbosa, Chocolate, primeira novela humorística da TV brasileira. O texto buscava parodiar os acontecimentos que ganhavam destaque na época. A TV Record, sem elenco para entrar no par das telenovelas, usava seu cast de humoristas para essa produção, apresentada às 8h30 de fevereiro a julho de 65. Outro fenômeno interessante, a novela A Indomável, de Ivani Ribeiro, baseada na peça teatral A Megera Domada, de William Shakespeare. Por seu comportamento indomável, Catarina, Araci Cardoso, afasta de si todos os pretendentes, até o dia em que surge Petrúquio, Edson França, para domar a fera. A transposição do clássico de Shakespeare teve um tratamento cômico, tal como a peça. A época enfocada era a década de 20, em São Paulo, com muitas melindrosas e alguns charlestons. Em 74, o texto foi novamente aproveitado como ponto de partida da novela O Machão. Só que, claro que vocês já perceberam que, na verdade, essa raiz também foi usada onde O Cravo e a Rosa, séculos depois, né, novela de Valcir Carrasco, dirigida por Walter Avancini em 2001, que era exatamente isso, né, uma adaptação da Megera Domada nos anos 20. Então, temos isso, né? De qualquer forma, a Indomada foi na TV Excelsior, às 7h30, em março e abril de 65. E antes que eu me esqueça, a novela Ainda Resta Uma Esperança. Casais desencontrados no amor procuram um desquite às soluções para problemas conjugais. A primeira telenovela a provocar polêmica com a censura. Seu título original era As Desquitadas. Mas não só o título mudou. Assim mesmo, percebam a ousadia. O personagem de Maria Aparecida Alves queria abortar o filho ante o desquite inevitável. TV Excelsior, 7 da noite, de 4 de março a 8 de maio de 65. Bom, e a gente falou do Tarcísio e Glória, e uma das novelas mais pitorescas e mais obscuras da dupla é essa aqui, Pedra Redonda 39. Novela produzida por Tarcísio Meira no Rio Grande do Sul em 30 capítulos. Na verdade, aqui o Ismael Fernandes não fala muito da novela. O Teledramaturgia do Nilson Xavier tem informações mais completas. E afirma que o Tarcísio adaptou o texto, né, que era um texto argentino no original. Na verdade, era um texto do argentino Victor De Martini. E o Tarcísio adaptou, dirigiu, enfim, comandou a novela toda, que acabou, infelizmente, sendo um grande fracasso, né?
Aí aqui o Ismael comenta: Tarcísio e Glória, os pioneiros da telenovela, não se abateram com este insucesso. Foi uma experiência válida, declararam. Foi na TV Excelsior, maio e meados de junho de 65. A primeira novela brasileira totalmente gravada no Rio Grande do Sul. Interessante, né? Aí temos também um filão interessante, novela sobre heranças. Isso mesmo, depois a gente teve muitas novelas sobre heranças. Então, a primeira delas deve ter sido essa, Aquele que Deve Voltar. Novela com Flora Geni, Fábio Cardoso, Yara Lins, etc. Parentes mal-sucedidos estão às voltas com Herança Deixada por Milionário. Primeira novela das 8 da TV Excelsior. Foi um fracasso de audiência, fazendo o elenco desabafar. Não havia ação nenhuma nesta história. Apresentada em junho e julho de 65. Em compensação, mais uma novela cômica, Ceará contra 007. Novela de Marco César, com Jô Soares, Renato Corte Real, Consuelo Leandro, Ronald Golias, Ari Toledo, Carmen Verônica, olha o elenco, Rony Rios, Simplício, Borges de Barros, Viana Júnior, Gladys Marisa, Cidinha Campos. Gente, só o elenco dessa novela é hilário, né? Novela humorística em que a TV Record utilizava seu cast de comediantes. As atenções estavam voltadas para Consuelo, parodiando a Mamãe Dolores, o sucesso de Jeito de Nascer. Apresentada às 8h30 de julho a setembro de 65. E assim vai, né? Muitas novelas importantes na década de 60, como A Deusa Vencida, de Ivani Ribeiro, foi um grande sucesso, também com Tarcísio e Glória, na TV Excelsior, e a estreia de Regina Duarte em novelas. Mas eu nem vou me ater muito na Deusa Vencida. Vamos falar logo de A Grande Viagem, outra novela da Ivani Ribeiro, muito legal. Inclusive, recentemente, um canal aqui do YouTube, que é um canal interessante também, o canal Oli, que também comenta TV antiga, fez um programa só sobre A Grande Viagem. E o apresentador até comentou que a novela da Ivani Ribeiro tem um pouco a ver com A Gata Comeu. E tem mesmo, né? Curiosamente, uma novela que a Ivani, na verdade, faria A Grande Viagem de 65. A Barba Azul, que a Ivani fez na Tupi em 74, já era uma coisa, né? E depois A Gata Comeu em 85, ou seja. Então olha a sinopse da Grande Viagem. Pardini, Henrique César, uma espécie de pirata moderno, se aposta de num luxuoso navio e muda seu rumo. Inescrupuloso em seus intentos, leva os passageiros para uma ilha onde uma fabulosa quantia em dinheiro estava escondida. Ou seja, lembra muito o Edson, da Gata Comeu, que de propósito quebra a lancha lá da excursão, porque ele precisava esconder um dinheiro na ilha, né? Mais ou menos isso, eu acho, né? Não lembro, mas enfim, alguma coisa assim. E aí tem vários casos de amor na tripulação do navio, não sei o que lá. Aí o Ismael comenta: o clima do princípio ao fim foi de suspense policial. A imprensa revelou o final. Ivani reescreveu o último capítulo, gravado só no dia em que foi ao ar, mantendo assim o grande mistério. TV Excelsior, 7h30, de novembro de 65 a fevereiro de 66. Então aqui também a gente já vê, né? Há 55 anos já tínhamos essa prática de tentar despistar a imprensa para esconder o final e gravar um final alternativo, se fosse o caso, no dia da exibição para conseguir burlar o spoiler. Enfim, e falando em coisas que existem desde 55 anos atrás, que tal falarmos da Susana Vieira, uma pioneira da nossa televisão? Isso mesmo, na novela A Pequena Karen, novela de Dulce Santucci, baseada no original argentino, ela era protagonista. Olha a trama. Em Londres, num colégio interno, a pequena Karen, Susana Vieira, recebe os maltratos da perversa diretora, Teresa Raquel, e termina morrendo de pneumonia. Uma outra garota, interpretada por Steph Souska, sobrinha da diretora, é posta em seu lugar, mas a verdadeira Karen continua aparecendo como espírito. Não teve a mesma projeção da novela anterior, O Caminho das Estrelas. Teresa Raquel, por motivo de doença, saiu no meio da novela, substituída por Lídia Costa. TV Excelsior, janeiro a junho de 66. O que me chama a atenção aqui é que a tal pequena Karen, interpretada por Susana Vieira, deve ser uma adolescente, né, para ser a pequena Karen, mas a Susana Vieira já tinha 24 anos quando fez esse papel. Interessante. Bom, a essa altura do campeonato, na metade da década de 60, o gênero de telenovela já estava totalmente consolidado, né? Era o grande chamariz da televisão brasileira, eram as telenovelas. Então praticamente todas as emissoras apostavam nessa produção para conseguir atrair o público, né? E assim grandes novelas foram feitas, como por exemplo Eu Compro Esta Mulher, novela de Glória Magadã, a famigerada escritora cubana, né? Que nasceu em 1920 e faleceu em 2001, né? E que na Globo, nessa época, ela era a grande líder, né, a grande chefa, a grande mestra, né, a grande maga, antes da era da Janete Claire. Então, Glória Magadã. Só que eram novelas rocambolescas, né, novelas bizarras, surrealistas, esquisitonas, sempre passavam em lugares exóticos e tal. Né? Na verdade, não deixa de ser uma... A Glória Magadã é de certa forma, uma pré-Glória Pérez, né, uma outra Glória, mas enfim...
Glória Magadã, Eu Compro Esta Mulher, baseada no Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, onde tem um famoso casal, né, Carlos Alberto e Ana Magalhães, que passa a ser um dos principais casais, né, de novelas da Globo. Né? Aí já estamos na Globo, Rede Globo, 9h30, de março a agosto de 66. Então, com Eu Compro Esta Mulher, começa a aparecer o sucesso da Rede Globo, que tinha sido inaugurado em 65, né? Outra novela importante desse período, Almas de Pedra, de Ivani Ribeiro, de novo Ivani Ribeiro, baseada no romance Mulheres de Bronze, não é Mulheres de Areia não, tá? Mulheres de Bronze, romance de Xavier Montepin. Essa trama é interessante. Oscar Ramalho, Edmundo Lopes, é assassinado. A filha Cristina, Glória Menezes, em nome das irmãs Ruth, Susana Vieira e Naná Iris Bruzi, promete vingança. Vestida de homem, com barba e bigode, parte para fazer valer a honra da família. Mas, ante tanto ódio, há lugar para o amor. Cristina, transformada em Cristiano, acaba se apaixonando por Danilo, Tarcísio Meira, seu professor de masculinidade. A grande promoção da novela foi a performance de Glória passando-se por homem. TV Excelsior, de março a junho de 66. Interessante, né? O Amor Tem Cara de Mulher, novela de Cassiano Gabus Mendes, baseada em original de Nenê Castelar. Várias histórias, sempre com o mesmo tema, problemas conjugais e amorosos, contadas a partir de um instituto de beleza. Cada história tinha a duração de uma semana. A sinopse não dá uma leve lembrança de Locomotivas, do próprio Cassiano? É interessante, né? Essa novela foi ao ar na Tupi em novembro de 66. 11 anos depois, em 77, o Cassiano faria Locomotivas na Globo, também tendo como base um salão de beleza. Curiosamente, nesse elenco do Amor Tem Cara de Mulher, havia Araci Balabanian, que também vai estar em Locomotivas. Outras novelas de sucesso do período. Redenção, né, famosíssima, novela de Raimundo Lopes, estrelada por Francisco Coco, na TV Excelsior. Foi ao ar de maio de 66 a maio de 68. Isso mesmo, 2 anos no ar. Até hoje, Redenção é a maior novela da TV brasileira, com 596 capítulos. Né? Há quem diga, tem pessoas que listam Chiquititas do SBT, mas como a gente já falou aqui também no programa sobre SBT, sobre novelas do SBT, Chiquititas não conta, porque a novela Chiquititas, na época que o SBT produziu a primeira vez, ela foi ao ar de 97 a 2001, só que interrompida, né, com como se fossem várias temporadas de uma série. Então não dá pra levar a sério, porque não foi direto, né? Foi como se cada vez fosse uma novela nova, né? Tinha interrupções entre as produções. Então não conta muito, né? Então pra valer mesmo é Redenção, que 2 anos no ar sem parar, sem sair de cima. Sim, Eduardo, acontece que hoje é o dia de atendermos os clientes mais humildes de Redenção e Diana não vai poder ir. Eu sinto muito. O senhor sente muito? Mas meu pai é quase um inválido, ele não pode ficar aí abandonado dessa maneira. E o que é que você fez para arranjar alguém para cuidar do seu pai? Na TV Excelsior, Redenção foi a mais longa novela da televisão brasileira. Bem, Eduardo, talvez eu tenha dito isso mesmo. Eu vou cuidar dessa parte. Em todo caso, é bom você saber que Diana não vai mais voltar à sua casa. O Sheik de Agadir, novela de Glória Magadã, também na Globo, né? Famosa essa novela também uma novela rocambolesca, né? Bizarra, enfim. Anjo Marcado, novela de Ivani Ribeiro, sempre a Ivani. Novela da TV Excelsior, é interessante essa trama. Um plano criminoso engendrado por Valquíria, Karim Rodrigues, que desaparece no dia do casamento, acelera toda a ação. O principal suspeito do desaparecimento é Otávio, Geraldo Del Rey, o noivo de Valquíria. O plano tinha como meta extorquir dinheiro do milionário Dr. César Galvão, Paulo Goulart. Enfim, novela da Excelsior, em julho a novembro de 66. Aí chegamos numa novela que começa a modernizar o gênero. Essa novela é uma novela injusta, essa sim, obscura, vale resgatá-la. A novela se chama Ninguém Crê em Mim. Isso mesmo. Novela de Lauro César Muniz, elenco Flora Geni, Altair Lima, Raul Cortez, Ed Fraser, etc e tal. A história de uma jovem, Flora Geni, irrealizada no amor e à procura dos responsáveis pela morte de seu pai. Primeira novela de Lauro César Muniz, que procurou criar o clima de Eletra com roupagem e psicologismo atualizados. Foi pioneira em mudar as estruturas da linguagem da telenovela. As frases feitas e grandiloquentes que marcavam até então a linguagem novelística foram substituídas por formas de expressão mais coloquiais, que retratavam realmente o nosso modo de falar. Foi a semente que iria frutificar só 2 anos mais tarde com Beto Rockefeller. Em 66, era cedo ainda para a renovação. Assim, a experiência em relação ao público foi um fracasso. TV Excelsior, 8 da noite, julho a outubro de 66. Enquanto a Excelsior tentava modernizar o gênero com Ninguém Crê em Mim, a Globo continuava meio classuda, né, fazendo novelas rococós. Uma delas foi Anastácia, A Mulher Sem Destino, novela de Emiliano Queiroz, o ator, ele que escrevia a novela, com Leila Diniz, etc e tal.
A história de Anastácia, Leila, a pretensa filha de Nicolau II, o último czar russo. A entrada de Janete Claire para a Rede Globo. É famosa a história, né? A Janete Claire foi convocada, entrou para a Globo para dar um jeito na novela que estava um caos. E o que fez a Janete, né? A chegada de Janete para conduzir a história é famosa. Idealizou um furacão que matava grande número de personagens. Por descuido, eliminou o personagem que sabia o segredo. Enfim, a novela de 67. Também na Globo, outra novela rococó do período. A Rainha Louca, de Glória Magadã, claro. Com Natália Timberg e Rubens de Falco. A história de Maximiliano Rubens de Falco, imperador francês do México, no momento das guerras de anexação de Napoleão III. A intervenção de Charlotte, Natália Timberg, mulher de Maximiliano e filha do rei da Bélgica, é o centro da novela. Incapaz de resolver a contento seus ideais, enlouquece. Outro dramalhão importado do México com produção mastodôntica, apresentada por Rede Globo em 67. E aí aqui no livro do Nilson Xavier, Almanaque da Telenovela Brasileira, que também é um livro bem bacana do Nilson, tem aqui ele comenta um pouco sobre a Rainha Louca, né, falando sobre os títulos de novelas. Então ele diz: Mauro Borja Lopes, executivo da Globo nos anos 60, conhecido como Borjalo, né, o famoso Borjalo, foi o responsável por os títulos de várias novelas da época da Globo. Em 67, ao ser consultado a respeito de qual nome deveria dar a uma novela sobre uma rainha louca, ele não teve dúvidas: A Rainha Louca. Agora essa aqui é muito engraçada. Angústia de Amar, novela de Dora Cavalcante, adaptada do romance O Rosário, de Florence Barclay. Elenco: Araci Balabanian, Eva Vilma, Cécio Tirré, Beatriz Segal, Juca de Oliveira. Olha esse elenco. Olha a sinopse que o Ismael Fernandes escreveu. Moça feia, Araci Balabanian, tem de lutar contra os encantos de uma linda mulher, Eva Vilma, para conquistar o homem que ama, Cécio Tirré. Aí, segundo o Ismael Fernandes, Araci ficou aborrecida com seu papel. Aspas da Araci. Logo agora que fiz uma plástica para melhorar meu rosto, sou chamada para interpretar moça feia. TV Tupi, 9/6 de janeiro a abril de 67. Bom, essa questão é discutível, né? Mas enfim, é assim que o Ismael Fernandes comenta essa novela. O que eu queria destacar é que a Araci Balabanian nessa época já era um grande nome da TV brasileira, né? Ela tinha começado um pouco antes a fazer novelas, uma atriz, Araci, que vinha do teatro, né? Com uma formação sólida no teatro, e acaba nos anos 60 se tornando uma grande estrela da televisão também. Essa é uma das primeiras novelas dela, mas ela já protagonizando. Curiosamente, ela faz par romântico com Cécio Tirré, com quem ela teria uma história em A Próxima Vítima, né? 30 anos depois. Enfim, muitas novelas pitorescas, obscuras e por isso mesmo interessantes. O Morro dos Ventos Uivantes, novela de Lauro César Muniz, adaptada do romance famoso de Emily Brontë, com Altair Lima e Irina Greco, né? Heathcliff. Heathcliff, it's me, I'm catchy, I've come home. I'm so cold, let me in your window. Como diria a Kate Bush, né? Mas a Kate Bush ainda não tinha feito a música Wuthering Heights. Mas então vamos lá. Heathcliff, Altair Lima, é levado para o Morro dos Ventos Uivantes e cresce ao lado dos irmãos Catarina, Irina Greco e Handley Pompeu. Que Pompeu é esse? João José Pompeu. E aí vai ter um caso com a irmã de criação, né? O eterno amor dos irmãos de criação. Essa novela, O Morro dos Ventos Uivantes, vai dar origem a uma outra novela na TV Record nos anos 70, chamada Vendaval, mas aí é outra versão. Essa versão aqui, o curioso é que o Ismael Fernandes comenta: a adaptação de Lauro César Muniz não se contentava em relatar os fatos da sociedade inglesa da qual o romance é originário. Os personagens assumiam verdades relacionadas com a problemática do homem brasileiro. Era um retrato da ascensão das classes menos favorecidas, ameaçando a aristocracia rural, dominante numa fase de nossa história. O interessante que o Ismael destacou aqui é exatamente isso, que o Lauro César Muniz, nessa novela, adaptando o romance inglês, O Morro dos Ventos Uivantes, já mostrava sua preocupação com essa questão da luta pelo poder no ambiente rural no Brasil. Por isso que ele escreve aqui: este subtema seria a base de sua futura trilogia, Os Deuses Estão Mortos, Escalada e O Casarão. Essa novela foi exibida na Excelsior em fevereiro e julho de 67. Outras novelas: A Intrusa, de Geraldo Vietre, baseada no romance de William Irish, com Dines Fati, Hélio Souto, etc. Essa novela sobre uma mulher que se infiltra numa casa, né, fingindo ser outra, etc e tal. Aqui o próprio Ismael Fernandes comenta que a sinopse serviu também para o ponto de partida de Plumas e Paetês, que o Cassiano Gabus Mendes faria na Globo séculos depois. Bom, A Intrusa foi exibida na TV Tupi entre fevereiro e março de 67. Outra novela interessante, O Grande Segredo, novela de Marcos Rey. Marcos Rey, grande escritor paulista, né, escritor, dramaturgo, fez muitas coisas na televisão, inclusive participou, né, foi um dos roteiristas do Sítio do Capão Amarelo da Globo, né, o sítio antigo da Globo.
Marcos Rey aparece aqui com essa novela O Grande Segredo, novela da TV Excelsior. Última novela de Tarcísio e Glória na TV Excelsior antes deles se transferirem para a Rede Globo. Apresentada às 8 de abril a outubro de 67. E o que era O Grande Segredo? Um segredo envolve 5 personagens. Iris Bruce era a chave dos mistérios. Outro filão muito forte dos anos 60 eram as novelas protagonizadas por crianças. O carisma das crianças bonitinhas ou insuportáveis, né? Mas de qualquer forma a gente vai ver daqui a pouco que teve muita novela nos anos 60 abordando o tema de crianças órfãs ou crianças carentes ou crianças carismáticas. Aqui no caso, O Pequeno Lord, novela de Tatiana Belink, baseada no romance de Francis Burdett. Elísio de Albuquerque é um intransigente conde que tem de receber em sua mansão a viúva Patrícia Maio, de seu filho desertor, e o neto, Paulo Castelli. Conseguirá o pequeno Lorde amansar o coração do avô? O Paulo Castelli tinha nessa época 10 anos de idade. TV Tupi, 6h30, de junho a julho de 67. Paulo Castelli, então, um ator que já na fase adulta fez bastante coisa na televisão, como sabemos, inclusive está em Roda de Fogo, novela que atualmente muitos de nós estão revendo na plataforma Globoplay. Agora uma novela incrível, Os Fantoches, de Ivani Ribeiro. Aníbal Átila Iório, sabendo que vai morrer, convida um grupo de pessoas para se hospedar em seu hotel de luxo. Parece um pouco A Grande Viagem, que era um transatlântico de luxo também da Ivani, aqui é um hotel de luxo. O grupo está ligado ao mistério em seu passado. Alguns serão compensados com parte de sua herança, outros serão sacrificados. Para descobrir quem o prejudicou e quem foi seu amigo de verdade, Aníbal passa a manipulá-los como fantoches. A trama lembra um pouco o famoso romance de mistério da Agatha Christie, O Caso dos 10 Negrinhos. De qualquer forma, o Ismael comenta: uma grande novela dos anos 60, principalmente sua sequência final, em que se criou um clima de total suspense com uma leva de cartas anônimas. A TV Excelsior solicitou à imprensa que não revelasse o autor das cartas antes do último capítulo. O sigilo foi mantido, elevando a história a um excelente final, apresentada às 7h30 de julho de 67 a janeiro de 68. Novelas pra lá de obscuras, mas muito interessantes. Presídio de Mulheres, novela de Mário Lago, escrita por Mário Lago. A sinopse: várias histórias paralelas sobre o tema ex-presidiárias. Como se vê, o tema de Dancing Days não era tão inédito assim. Pergunte ao velho Alberico, alfineta Ismael Fernandes aqui. TV Tupi, 7 da noite de agosto a dezembro de 67. Bom, claro que dá pra saber o que ele quis dizer, né? O velho Alberico é o personagem do Mário Lago em Dancing Days, do Gilberto Braga, novela que 11 anos depois também tematizaria a questão das ex-presidiárias, né? Na figura da Júlia Matos, a personagem da Sônia Braga. Outra novela interessante, Os Rebeldes, novela de Geraldo Vietri, com Denis Carvalho, Tony Ramos, Ana Rosa, enfim. O centro gerador da novela era uma sala de aula. Problemas morais, sociais e conflitos de gerações partiam de pais, filhos, mestres e alunos. A novela teve seu final precipitado, É novela da TV Tupi, né, de setembro de 67 a março de 68. Essa novela me lembra muito alguns filmes famosos que também tematizam essa questão do conflito de gerações e o ambiente escolar, seja pais e filhos ou pais e mestres. Então me lembra muito Juventude Transviada, clássico de 55, Sementes da Violência, outro clássico americano de 55, e Ao Mestre com Carinho, com Sidney Poitier, de 67. Na época que essa novela foi feita. Então eu chego a arrisco dizer que o Geraldo Vietri talvez tenha criado Os Rebeldes, inspirado pelo filme Ao Mestre com Carinho, de grande sucesso na época. Estrelas no Chão, novela de Lauro César Muniz, com Jorge Agomide, Juca de Oliveira, Luiz Gustavo. Thelma Jorge Agomide vem do interior e tenta ascender na carreira de atriz, mostrando-se inescrupulosa. A novela não teve a repercussão esperada, mas dava mostra da criatividade de Lauro César, que futuramente desenvolveria a mesma ideia com mais amplitude em Espelho Mágico na Globo, né? Uma novela mitológica que sempre queremos ver e nunca conseguiremos, eu acho. TV Tupi, 8 da noite de outubro a dezembro de 67. Depois, mais uma novela da Ivani Ribeiro, O Terceiro Pecado, famosa essa, né? Que a Globo refez depois como O Sexo dos Anjos, né? Então aqui, A Morte, isso mesmo, A Morte, Natália Timberg, envia para a Terra um mensageiro, professor Alexandre, Gianfrancesco Guarnieri, para buscar Carolina, Regina Duarte. Mas o professor se apaixona por ela e tenta levar em seu lugar a irmã má, Ruth, Maria Isabel de Lisandra. A Morte não aceita a troca, mas concorda em dar mais uma oportunidade à jovem. Ela poderá cometer 2 pecados apenas. Se cometer o terceiro, morrerá. Pois é, então essa novela, O Terceiro Pecado, é considerada a primeira incursão de Ivani no sobrenatural e uma mostra definitivamente de seu potencial de ideia. Foi sucesso para a autora, para Gianfrancesco, Natália, Estênio Garcia interpretando um surdo-mudo, papel que depois foi feito pelo Marcos Frota, né, no Sexo dos Anjos. E designou formalmente Regina Duarte, que estava loira, para ser a namoradinha do Brasil. Na verdade, a Regina, que tem o cabelo escuro, pintou o cabelo de loiro nessa época, e quando foi feito o remake foi o contrário. A Isabela Garcia, que fez a personagem, que passou a se chamar Isabela no remake,
que é loira, pintou o cabelo de preto, né? Enfim. TV Excelsior, 7/6 de janeiro a julho de 68. Pois é, O Terceiro Pecado foi um grande sucesso da época. Nessa mesma época, só que na Rede Globo, tivemos Sangue e Areia, de Janete Claire, adaptada do romance de Blasco e Bainés, espanhol. Tarcísio e Glória, Ascensão, Apogeu e Queda de Juan Galhardo, Tarcísio, dividido entre o amor de duas mulheres. Pilar, Teresa Maio, a moça simples que sempre o amou. E a sofisticada Dona Sol, Glória Menezes, que representa o estágio maior de sua vida. A estreia de Tarcísio e Glória na Rede Globo, em novela luxuosa, extravagante e tumultuada. Excesso de dramaticidade. Sol chega a arrancar os olhos como prova de amor. TV Globo, às 8 da noite de fevereiro a setembro de 68. Quer dizer, embora fosse uma novela da Janete Claire, a Janete estava escrevendo sob a coordenação e supervisão da Glória Magadã. Por isso que as novelas da Globo continuavam rocambolescas, rococós. Novamente Marcos Rey. Realmente Marcos Rey foi bem ousado, tentando fazer novelas diferentes nessa época e quase sempre fracassando, né? Porque as novelas acabavam não tendo sucesso. Os Tigres, novela de Marcos Rey, com Fúvio Stefanini, Suzana Vieira e Gonzaga Blota. 3 detetives, Fúvio, Gonzaga e Suzana, amadores, liderados pelo chefão Felipe Caroni e seus contatos com policiais. A ideia era contar uma história por mês. Todavia, as modernidades que a série apresentava, estilo cinematográfico, mais externa que estúdio e uma maneira dinâmica de apresentar a ação, não contou com o agrado do público. Apenas a primeira história foi ao ar, em abril de 68, O Rapto da Boneca. A TV Excelsior, na época vivendo o maior laboratório de novelas da televisão brasileira, dava mais um passo à frente, mas, assim como Ninguém Crê em Mim, cedo demais para o modernismo em telenovela. Enquanto isso, a TV Tupi investia numa novela em 4 estágios, digamos, 4 etapas, na verdade 4 novelas dentro de um mesmo projeto. Deu para entender? É isso mesmo, vamos lá. São 4 telenovelas que compunham o projeto As 4 Estações do Amor. As novelas eram Os Amores de Bob, O Homem que Sonhava Colorido, O Rouxinol da Galileia e O Coração Não Envelhece. É tudo na TV Tupi, tá? Então vamos lá. Os Amores de Bob era de Lúcia Lambertini, o texto, com Tony Ramos e Roberto Orozco. A história contava as aventuras de Bob, Tony Ramos, em suas conquistas amorosas. Só que as garotas, no final, preferiam o seu amigo Vareta, Roberto Orozco. Interessante, né? De abril a junho de 68. O Homem que Sonhava Colorido, de Silvan Paeso, contava a seguinte história. As fantasias de uma adolescente, Débora Duarte, que se apaixona por um homem imaginário, Juca de Oliveira. De abril a junho de 68. O Rouxinol da Galileia era uma coisa bíblica, nem vou perder tempo com essa porque é muito chata. O Coração Não Envelhece, novela de Wanda Cosmo. Araci Balabanian encabeçava o elenco, mas ele não fala o que era a história. Enfim, interessante, né? Então tivemos um grande sucesso da TV Excelsior, uma novela sobre criança órfã, que eu falei agora há pouco, um grande filão do final dos anos 60. A Pequena Órfã, novela de Teixeira Filho. A protagonista de A Pequena Órfã foi Patrícia Aires, filha do ator Percy Aires. Ela interpretou a menina Toquinho e em torno dela se desenvolveu a trama que tanto comoveu o público na época. Toquinho, Patrícia... Aires, uma criança abandonada pelos pais, sofre nas mãos da megera Elsa, Riva Nimitz, e encontra amparo no velho Gui, Dionísio Azevedo. Um grande sucesso da TV Excelsior, gerando um movimento em todas as emissoras, contar histórias de crianças órfãs e desprezadas. Patrícia Aires, filha de Percy Aires, não foi até o fim da novela. A saída encontrada para prosseguir este sucesso é curiosa. Para substituir Patrícia foi encontrada uma garota goiana, Marise Ney, prima da atriz Lourdinha Félix, de grande semelhança com Patrícia Aires. Só que Marise tinha 3 anos a mais que Patrícia. O autor resolveu o problema com uma passagem de tempo. Assim, 3 anos depois, as coisas continuavam as mesmas. Um detalhe curioso é que a protagonista, Patrícia Aires, não pôde terminar a novela e foi substituída pela garota Marise Ney, 3 anos mais velha. O autor, Teixeira Filho, resolveu o problema com uma passagem de tempo. Assim, Toquinho reapareceu 3 anos depois. Eu não preciso de mãe nenhuma. Toquinho, minha filha, não fala assim. A tua mãe ainda pode aparecer. TV Excelsior, 6h30 da tarde, de julho de 68 a maio de 69. Bom, nem precisaria dizer, mas vamos comentar. Atualmente está no ar no canal Viva a reprise da novela Sonho Meu, da Rede Globo, novela das 6, de 93 e 94, escrita por Lauro César Muniz e Marcílio Moraes. Mas Sonho Meu, como sabemos, é uma espécie de remake de 2 novelas antigas do autor Teixeira Filho, justamente A Pequena Órfã, da TV Excelsior, e Ídolo de Pano, da TV Tupi.
Uma novela de 74 a 75. Então foi isso mesmo. O Sonho Meu é uma fusão de Pequena Órfã com Ídolo de Pano e com algumas modernizações, né? Então temos essa história lá, A Pequena Órfã. Uma outra novela forte e interessante, A Última Testemunha, novela de Benedito Rui Barbosa. Elenco Suzana Vieira, Aguinaldo Raiol, Lolita Rodrigues, Reni de Oliveira, etc e tal. Sua história procurava responder a 13 indagações. Pode uma cega, surda, muda, Biba, interpretada por Reni de Oliveira, testemunhar a verdade? Pode uma professora do interior, Tina, Suzana Vieira, se salvar dos ataques da grande cidade? Deve um juiz, Rogério, Ivan Mesquita, aplicar cegamente a lei sem considerar as circunstâncias? A TV Record iniciava um ciclo de novelas no momento em que sua programação musical estava no auge. O elenco recrutava atores da Tupi e da Excelsior. Trazia Reni de Oliveira do teatro para interpretar um papel semelhante ao que havia lançado nos palcos, né? A cega, surda, muda Helen Keller, de O Milagre de Anne Sullivan. Bom, eu tenho que parar para dizer o seguinte, a linguagem que o Ismael usa aqui é antiga, né? A gente não fala mais cega, surda, muda. Seria uma cega surda, né? O certo seria isso. Mas enfim, a personagem real, Helen Keller, uma cega surda, virou, né, foi adaptada para várias obras, a mais famosa delas, O Milagre de Anne Sullivan, que no cinema americano, inclusive interpretando a personagem, ganhou o Oscar de coadjuvante a jovem atriz Patty Duke. No Brasil, no teatro, Reni de Oliveira fez a personagem e acabou indo parar na televisão nessa novela. Que depois, como sabemos, Reni de Oliveira fez durante muitos anos a Emília do Sítio da Globo, né? Ficou mais tempo fazendo a Emília, entre 78 e 82. Bem, continuando com o filão da criança órfã, tem uma novela muito engraçada. Ricardinho, Sou Criança, Quero Viver. Esse é o nome da novela. Com Ziembinski, Dmitry Orozco, Rubens Greifo, Regina Scarpa, Enio Gonçalves, etc. Novela explorando o filão da criança indesejada pela família. TV Bandeirantes, 8h30 da noite, de setembro a outubro de 68. Então, aqui no livro Teletema, dos autores Guilherme Bryan e Vincent Villari, eles comentam Ricardinho, Sou Criança, Quero Viver. Novela de Aparecida Menezes, né, da TV Bandeirantes. Porque foi lançado um compacto, né, com as músicas da novela. E aí eles explicam. O drama de Ricardinho, Dmitry Orico, que trabalha como engraxate para ajudar os avós. Ao final ele descobre que é filho da rica Patrícia, Regina Scarpa, e irmão de Robertinho, Nildemar Jr., o menino snob que o humilhava. Para essa trama, a gravadora Beverly lançou um compacto com 2 músicas gravadas por Dmitry Orico, né, o Dmitry Orico, o jovem ator mirim, né, que fazia o personagem principal. As músicas foram compostas por Jorge Marcel e com arranjo e regência do maestro gaúcho Portinho. A cantiga Briga das Flores e a valsinha Ricardinho, Sou Criança, Quero Viver, com participação de Nildemar Jr., na qual o irritante menino relata sua saga. Mamãe, papai, onde estão? Vovó, vovô, são tão bonzinhos. Não sei o que fazer, eles são tão velhinhos. Preciso trabalhar, sou tão pequenino. O cravo convidou a rosa e foram dançar lá no meu jardim, e as outras flores imitando o cravo foram também. Mas a rosa olhou pro jasmim. De qualquer forma, é pioneiro, né? Uma das primeiras novelas a lançar trilha sonora no mercado. Foi só um compacto, mas foi antes ainda da Globo criar a gravadora Som Livre para lançar as trilhas de suas novelas. Na verdade, essa onda de novelas com crianças órfãs e desamparadas tem muito a ver também com o grande sucesso do filme Oliver. Oliver, que foi lançado em 68, filme americano que adaptava o musical da Broadway de mesmo nome e que, na verdade, reporta ao famoso romance do inglês Charles Dickens, Oliver Twist, romance publicado em 1836, eu acho. Sobre uma criança órfã, né, que está num orfanato, foge do orfanato, passa poucas e boas, até descobrir que é uma criança herdeira de uma família milionária, né? Então esse plot foi usado 500 mil vezes por várias novelas brasileiras a partir de 67, 68, que é justamente o momento em que é lançado o filme Oliver, né? Então acho que tem muito a ver. Até ficção científica, num clima meio de terror, existiu nas novelas dos anos 60. Os Diabólicos, novela de Teixeira Filho, mesmo da Pequena Órfã.
Cientista, Henrique Martins, descobre material que interessa às grandes potências e morre de câncer. Seu cérebro é transplantado em um pintor, Carlos Zara, que adquire os conhecimentos da grande descoberta. TV Excelsior, outubro de 68 a fevereiro de 69. Bizarro, né? Acorrentados, novela de Janete Claire, com Leila Diniz, Leonardo Vilar, Diniz Fati, Bete Faria, Yara Cortes, Paulo Gonçalves, Enio Carvalho, enfim. A história da noviça Amparo de Fátima, Leila Diniz, entre as guerrilhas da Jamaica. Produzida pela TV Rio, foi exibida em São Paulo pela TV Record ao meio-dia, entre janeiro e maio de 69. Quer dizer, curioso, né? A Janete Claire, que já estava na Globo na época, fez um ponto fora da curva e fez essa novela aí pra TV Rio. Que tal essa daqui? Um Gosto Amargo de Festa. Novela de Cláudio Cavalcante. Seria o ator? Deve ser, né? Baseada em original de Henrique Jarnes. Elenco João Paulo Adur, Pepita Rodrigues, Renata Sorrá, Camila Amado, Carlos Vereza, Gracinda Freire, Rosita Tomás Lopes. Olha o elenco. Enfim. Riva Blanche. Bom, a sinopse é a seguinte. Rogério, João Paulo Adur, tem caráter cínico e provoca diversas paixões sem se envolver com ninguém. TV Tupi, 6h30 da tarde, de fevereiro a maio de 69. Um Gosto Amargo de Festa. Bom, na reta final da década tivemos mais uma novela estranhíssima, até no título, da Ivani Ribeiro, mas deve ser interessante, né? Os Estranhos, novela de Ivani Ribeiro, com Regina Duarte, Rosa Maria Murtinho, Cláudio Correia Castro, Estênio Garcia, Gianfrancisco Guarnieri, Pelé, isso mesmo, Pelé, o jogador de futebol. Aí a sinopse é a seguinte. Pelé é um escritor que um dia se confronta com seres extraterrenos de Gama Y12, um planeta fora do sistema solar. Eles vêm auxiliar os humanos a resolver seus problemas. Curiosa continuação da obra que Ivani Ribeiro desenvolveu no horário das 7h30 na TV Excelsior. Mais uma vez, a autora exibia o seu estilo inquietante ao buscar seus temas. Na ocasião, o assunto espacial estava em voga com as viagens do projeto Apollo em direção à Lua. Pelé participou sem se comprometer muito. Pouco texto e seu personagem não se apaixonou por ninguém. Apresentada de março a julho de 69. Mas enfim, se existissem tapes dessa novela, eu acho que não existe, né? Seria divertidíssimo assistir agora Os Estranhos. Aliás, eu não sei se existem imagens de movimento, mas existem imagens de arquivo dessa novela, umas muito engraçadas, né? Da Regina Duarte, Rosa Maria Murtinho e Estênio Garcia usando roupas futuristas, né? Meio Perdidos no Espaço, né? A famosa série da época. Enfim, esse final dos anos 60 foi muito psicodélico, lisérgico, muito influenciado também por 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? O filme do Kubrick. Enfim, era a era espacial. O Bolha, isso mesmo, O Bolha. Novela de Walter George Durst e Silvan Paeso. As Aventuras de O Bolha, interpretado por Antônio Rafael, um herói desengonçado e azarão. A novela se promovia por ser a primeira feita na rua, sem estúdio. Era a saída que a TV Bandeirantes encontrava para colocá-la no ar, uma vez que um incêndio destruíra parte de suas instalações. Sem grande repercussão, a novela foi morrendo aos poucos, apresentada às 8 de julho a setembro de 69. Essa época, final da década de 60, foi pesada para as emissoras, né? Vários incêndios, até hoje não esclarecidos, portanto, até hoje paira a suspeita de que esses foram incêndios criminosos, incendiou várias emissoras, a Globo, a Bandeirantes, entre outras, né? Então foi uma época pesada e tensa, né? Mas de qualquer forma, a Bandeirantes conseguiu produzir O Bolha. Por fim, para terminar nosso programa de hoje, A Última Valsa. Simbolicamente, A Última Valsa é a última novela que nós vamos comentar hoje, chegando ao total de 50 novelas. Isso mesmo, nós comentamos 50 novelas nesse programa. A Última Valsa, novela de Glória Magadã, com Cláudio Marzo, Teresa Maio, Geraldo Del Rey, Glauci Rocha, Zilka Salaberry, Joana Fon, Ida Gomes, Norma Blum. O Duque de Ollenberg, Cláudio Marzo, na Áustria do século XIX, é acusado de espionagem a favor da Alemanha, chegando ao desespero. Ao final, Cláudio Marzo declarou para a imprensa: "Esse Duque de Ollenberg é um fracasso." Pois é, a novela foi produzida pela Rede Globo às 7 da noite de março a julho de 69. E o que significa isso? A Glória Magadã, nessa altura do campeonato, já estava caindo em decadência. Por quê? Porque as outras emissoras estavam se modernizando, principalmente Tupi e Excelsior, colocando no ar novelas mais modernas, mais atuais, e a Globo continuava dependente das novelas classudas, rococós e antigas e decadentes, empoeiradas da Glória Magadã. Então a Glória Magadã foi sendo aposentada, pela Globo, né? Não por acaso, A Última Valsa terminou em julho de 69.
4, 5 meses depois, em novembro do mesmo ano, a Globo estreia Véu de Noiva, de Jeanette Claire, uma novela moderna, contemporânea, que foi um grande sucesso. Foi o trampolim para a Globo se modernizar e começar, enfim, a sua liderança nacional. Mas isso a gente vê no próximo programa, onde vamos analisar novelas pré-históricas e ou obscuras da década de 70. Portanto, se você gostou do programa de hoje, não perca por esperar o próximo programa sobre a década de 70. Até lá! Estrada turva, sou despedida por entre lenços brancos de partida. Em cada curva